Nessa aula nós vamos introduzir os conceitos por trás da química e também falar sobre estados físicos da matéria. Eu sou o professor Lucas Fagundes, do canal Bizu da Química. E nós vamos estudar isso tudo juntos. Vamos lá. Primeiro a gente precisa definir química. Química é a ciência que estuda a matéria. Matéria, por sua vez, é tudo aquilo que possui massa e ocupa algum determinado lugar no espaço. A química também estuda as transformações que essa matéria sofre. A gente classifica essas transformações como reações químicas e também nós temos transformações da matéria que não têm alteração na composição, que nós chamamos de transformações físicas da matéria. Além disso, a química se preocupa em estudar a energia envolvida nessas transformações. Voltando ao foco da matéria, se a química estuda a matéria, e matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, a química, de certa forma, ela lida com o estudo de todo o universo material que está em volta da gente. Porque, afinal, tudo que nós encontramos no nosso dia a dia é feito de matéria. Seja uma rocha, seja um pouco de água, seja a água que você bebe, seja você mesmo. Você mesmo é um punhado de células que, na verdade, são moléculas biológicas, né? Uma bicamada lipídica, tem um núcleo, tem um DNA. Então, nós somos feitos de matéria. Em essência, é isso que acontece. E é justamente por estar envolvida, né, no estudo da matéria que a química é chamada por muitas vezes de ciência central. Não por ser mais importante do que as outras áreas, mas é porque a química, de certa forma, conecta áreas do conhecimento que antes seriam improváveis. Por exemplo, a química está conectada com a medicina, com o estudo da medicina, com a bioquímica. Os processos bioquímicos dependem do entendimento da química, da física. A física e a química andam o tempo todo de mãos dadas, são áreas muito próximas. Da biologia também, boa parte do entendimento de processos evolutivos que você tem na biologia dependem do entendimento da química, depende do entendimento da estrutura do DNA, de como as moléculas estão unidas. A geologia também, né, depende do estudo da química, e a astronomia. Então, olha, você vê áreas que aparentemente não teriam conexão nenhuma, como astronomia e medicina, mas elas são conectadas pelo estudo da química. Então, por isso a gente diz que a química é uma ciência central, porque ela conecta tópicos que são aparentemente improváveis de serem conectados, mas eles estão conectados porque a química ela fornece as bases para você entender o comportamento da matéria. Ok, uma coisa importante que nós temos que falar é que a matéria é feita de átomos. Óbvio, a gente vai detalhar todo esse conceito em vídeos posteriores, mas esse entendimento fundamental ele vai ser prático para que a gente possa entender esses primeiros conceitos que a gente vai apresentar. Esses átomos seriam pequenas partículas que você vai encontrar, né, em toda a matéria. Toda a matéria é feita dessas pequenas partículas. Tá? E a origem do termo átomo tem a ver com a palavra grega átomo, né? Onde A é um prefixo de negação e tomo significa divisão. Então, átomo, em sua essência, no seu significado, significa indivisível. Perfeito? É óbvio, a gente vai estudar isso em outro momento, a gente vai detalhar todo esse tópico. Perfeito. Partindo dessa premissa de que a matéria é feita de átomos, nós podemos, então, analisar a forma como a matéria se apresenta para nós. Ela se apresenta principalmente em 3 estados físicos, que são o tópico dessa aula que a gente quer apresentar. Você tem o estado sólido, líquido e gasoso. E cada um desses estados físicos é caracterizado pela forma como as partículas estão organizadas. Você vai ver, então, em cada um deles. No estado sólido, você tem uma forma mais fixa, você tem objetos que são mais rígidos, embora, de certa forma, possam, né, ter a sua forma alterada, mas na ausência de alguma força externa, esses objetos são rígidos, eles são fixos em suas formas. Você tem o estado líquido, né, a imagem mostra aí para você, por exemplo, o mercúrio, uma esponja sendo mergulhada em mercúrio. Não façam isso em casa, né? Se você tiver acesso a mercúrio, o mercúrio é extremamente tóxico, mas é um metal que se apresenta na fase líquida. Você tem aí também as águas de um rio correndo, né, nesse GIF animado, e a água, né, ela se apresenta para a gente
principalmente no estado líquido no nosso planeta Terra, mas ela também pode se apresentar em outros estados físicos. No primeiro slide você viu, né, um bloco de gelo. Você também tem o estado gasoso. Você pode observar ali a chaminé de uma indústria, e essa fumaça branca geralmente é material feito de partículas, mas essas partículas são carregadas por gases. E a imagem engraçadinha ali, né, é um PUM, né? O PUM, ele representa pra gente, a flatulência, ele representa um gás, ele é invisível, mas ele ocupa todo o ambiente. Tanto é que se alguém faz ele em um ponto da sala, você consegue em outro ponto saber que alguém soltou aquela flatulência, para a gente ser mais educado e mais formal aqui. Perfeito? Se a gente for então tentar caracterizar os estados físicos em função das suas partículas, nós vamos ver então que no estado sólido as partículas elas estão em posições mais fixas, elas se movimentam pouco umas em relação às outras. Elas têm baixa energia cinética, justamente devido ao fato de elas se movimentarem pouco. A energia cinética é uma energia associada ao movimento. Se as partículas têm baixa energia cinética, significa que elas se movimentam pouco. Se elas têm alta energia cinética, significa que elas se movimentam bastante. Essa é a ideia por trás, né, essa é a ideia inicial que você vai ter que ter. Tá? Uma coisa importante, no estado sólido, as partículas elas têm forças de interação, de atração intermolecular, que é um tópico que também a gente vai detalhar em outros momentos, forças de atração que fazem com que elas fiquem fixas. Então as partículas elas estão muito ligadas umas às outras, existe uma coesão muito grande, uma força de coesão muito grande entre essas partículas, que é o que caracteriza o estado sólido. Nada impede que o estado sólido possa mudar de forma pela ação de uma força externa, mas na ausência de força externa, ele permanece em uma forma fixa e num volume fixo, perfeito? Na ausência de forças externas. O estado líquido que a gente falou, então, ele é caracterizado pelas partículas tendo maior liberdade de movimentação. A energia cinética delas é mais alta do que no estado sólido. Elas podem se movimentar um pouco mais, mas não significa que ela é tão alta quanto a do estado gasoso, que a gente vai falar para frente. As forças de interação entre as partículas que compõem o estado líquido, elas são intermediárias. Elas não são tão fortes quanto no sólido, mas também não são tão fracas quanto no gás, que pode em determinadas situações serem consideradas nulas. Uma coisa importante a respeito do líquido, do estado líquido, é que as partículas elas estão em posições variáveis, mas o volume é praticamente fixo na ausência de forças externas. Claro, você pode comprimir um líquido ou fazer um líquido se expandir. Por exemplo, você vai estudar em física em um determinado momento que ao aquecer um líquido ele pode se dilatar. As partículas elas podem se afastar um pouco mais, fazendo com que o líquido ocupe mais volume. Agora, a forma do líquido, isso é importante, ela é variável. Já que a coesão entre as partículas é intermediária, o líquido ele ocupa a forma do recipiente que ele está contido. Se eu coloco, por exemplo, um certo volume de água, 100 ml, em um copo de água, a água no estado líquido ela vai assumir a forma do copo de água. Mas se eu coloco ela, por exemplo, num Becher ou num Erlenmeyer, que é uma vidraria que nós temos no laboratório de química, aqueles mesmos 100 ml, eles vão adquirir, eles vão se ajustar à forma do recipiente. E se eu derramar essa água, ela vai se espalhar na maior área de superfície possível, porque é a forma do recipiente que ela está contida, né? O recipiente é externo, ele vai tentar ocupar todo o chão. Perfeito? Claro, respeitando o fato do seu volume ser fixo. O volume da água, né, o volume de um líquido, ele não varia, né, a menos, de novo, né, que você tenha alguma força externa atuando sobre ele. E no estado gasoso, que é um estado de maior simplicidade de descrição, tanto é que existe um tópico da química que estuda somente os gases, um tópico da química que é compartilhado também pela física. No estado gasoso, as partículas elas estão em posições variáveis. Não são mais fixas, assim como no estado líquido, só que a grande diferença é que existe uma elevada energia cinética, ou seja, elas têm um alto grau de movimentação, elas se movimentam com velocidades muito altas, e as forças de interação entre as partículas, as forças intermoleculares, elas são baixas. Ou seja,
a coesão entre as moléculas é tão baixa ao ponto de uma não interagir com a outra. Isso tem uma consequência muito interessante. O gás ele não necessariamente vai ser contido no recipiente. Se eu tentar, por exemplo, colocar o gás dentro de um copo e esse copo estiver aberto, o gás ele vai, na verdade, ocupar todo o ambiente onde o copo está. Ele não ocupa só o copo, como, por exemplo, o líquido ocuparia. Tá? E o ponto importante, então, é o gás ele tem volume variável, ele pode, então, ser expandido ou comprimido. O gás pode ocupar maior ou menor volume, dependendo de uma força externa. E uma coisa importante, o gás, comparado com o líquido e com o sólido, ele tem essa compressibilidade maior. É muito mais fácil você comprimir um gás do que você comprimir um líquido ou do que você comprimir um sólido. Você pode fazer essa experiência com uma seringa sem agulha, obviamente, em casa. Você tampa a extremidade da seringa e pressiona, você vai ver que você sente certa dificuldade, mas o êmbolo da seringa ele se move de certa forma, indicando que o gás pode ser comprimido, ou se você fizer ao contrário, tapar a extremidade da seringa e puxar o êmbolo contra a extremidade, você vai ver que o gás pode ser expandido. Perfeito? Então, nós temos aqui um resumo, tá? O resumo de tudo isso que a gente falou: estado sólido, partículas em posições fixas, volumes e formas fixas. Estado líquido, partículas em posições variáveis, volume praticamente fixo, mas a forma é variável. E no estado gasoso, partículas em posições aleatórias, posições variáveis, com energia cinética alta e forças de interação baixa, o que faz com que ele tenha volume variável. Perfeito, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e siga a gente lá no Instagram. Um grande abraço para todos vocês. Valeu!